Haja saúde é uma expressão bem conhecida dos jorgenses que se cumprimentam de forma cordial, desejando esse bem tão essencial na vida das pessoas, a saúde. Olhando para este plano, urge dizer, haja betão, porque saúde há pouca. Poderão chamá-los levianos, espalhafatosos, palavras do agrado do Sr. Secretário, porque, segundo os socialistas, só foi encerrada uma cozinha e uma lavandaria no Centro de Saúde de São Jorge. Mas depois foram os serviços de radiologia e análises que passaram a trabalhar em alternância, encerrou-se os postos médicos nas casas do povo, reduzindo um serviço de proximidade. Os médicos estão-nos abandonando, uns por reforma, outros foram em busca de alternativas melhores. E como se não bastasse, ainda pende sobre a cabeça dos jorgenses a ameaça do encerramento noturno dos laboratórios de análises clínicas para ser substituído por um equipamento limitado, mais predileto do Sr. Secretário, o chamado Point of Care. Foram reduzidas as vindas dos especialistas, para não dizer extintas. Os doentes agonizam e morrem à espera de consulta de especialidade, salvando-se os poucos, que com parcos recursos conseguem recorrer à privada. Quando a maioria dos agregados familiares vive com rendimentos inferiores a 530 euros mensais e se vê obrigado a gastar 70 euros ou mais numa consulta privada porque a saúde regional não faz o que lhe compete, vem o Governo, num gesto de falsa, magnânima solidariedade, dar o reembolso que no máximo poderá ser de 2,45 euros. Haja paciência, porque isto é brincar com a miséria e a dignidade dos açorianos. Os jorgenses têm pouca saúde e menos reembolsos. Em contrapartida, há betão. Betão como nunca houve. Algumas obras prometidas há mais de 35 anos, como é o caso do Porto do Topo, e que os jorgenses merecem. E esperam vê-las concluídas se tiverem vida e saúde. Mesmo assim, muitas obras prometidas ficaram por cumprir. Essas palavras são dos socialistas que o afirmam indignados. Basta ler a comunicação social açoriana. Eu sei que os senhores preferem jornais franceses, mas isso é hábitos de quem viveu muito tempo em Paris, não é? Os jorgenses aguardam um novo posto comercial cheio de turistas, aquele nicho de mercados estrangeiro que irá fazer tratamentos de saúde aos Açores e previsto pelo Sr. Secretário. São Jorge é, sem dúvida, um exemplo de experiências emocionantes na área da saúde. Os jorgenses têm sido forçados, infelizmente, a ser cobaias dessas experiências e emoções que podem ser vendidas aos turistas em pacotes familiares envolvendo doentes, acompanhantes e família em geral. Conheça a sensação de viajar com os ossos partidos sem acondicionamento até encontrar o raio-x disponível. Uma experiência memorável. Ou então o suspense de ter um acidente grave ao anoitecer e não conseguir chegar ao hospital porque o aeroporto não está certificado. Uma emoção inesquecível. Ou ter de morrer à espera de uma cirurgia que nunca mais chega porque o seu nome já foi riscado numa lista de espera ou porque só será chamado depois de morto. Programa com final infeliz. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a minha ironia disfarça uma tristeza imensa de ver uma população idosa, doente, abandonada à sua sorte e que vê ser-lhe retirado os poucos cuidados de saúde que já tiveram. A crueldade de uma governação que se aproveita dos fracos e desvalidos para retirar míseras migalhas, usurpando a esperança de uma existência digna com a justificação de remediar os desvarios de uma má gestão. Não garantir os serviços mínimos da saúde aos jorgenses é condenar à morte esta população por um crime que não cometeu. Qual é o jovem que quer viver numa ilha onde não há garantias de cuidados básicos de saúde? Quem quer constituir uma família onde não está assegurado o bem-estar dos seus filhos? Para os jorgenses, primeiro está a saúde, depois o conforto de uma casa. Neste plano é o inverso. Primeiro, a casa da autonomia, depois a saúde. A saúde dos jorgenses neste plano vale 1/10 da casa da autonomia. Já 60 anos antes de Cristo, os povos morriam enfermos nas ruas de Roma Antiga, enquanto Pompeia, mulher de César e seus convivas, lambuzavam-se de altos jantares em faustoso palácio.
2000 anos depois, a história parece repetir-se, não em Roma, mas nos Açores. Os jorgenses merecem mais e melhor. E termino como comecei. Haja saúde para todos. No que diz respeito à saúde, Sr. Deputado, enquanto nós discutíamos a reforma do Serviço Regional de Saúde junto com os jorgenses, o PSD espalhava o caos em São Jorge, pois os jorgenses disseram ao governo do Partido Socialista que queriam 2 urgências a trabalhar, 2 internamentos a trabalhar, e o Partido Socialista responde afirmativamente à vontade dos jorgenses e mantém 2 urgências e 2 internamentos e 2 centros de saúde a trabalhar em São Jorge, tal qual como os jorgenses pediram. Mas mesmo assim, Sr. Deputado, é preciso que se registre que o governo do Partido Socialista nos Açores mantém a saúde a trabalhar em São Jorge conforme os jorgenses o exigiram, mas o seu governo na República obriga os jorgenses a pagar mais impostos e a transferir menos dinheiro para os Açores para tirarmos dinheiro do orçamento da região. Mas mesmo assim, nós socialistas aumentamos as transferências para o Serviço Regional de Saúde para mantermos o Serviço Regional de Saúde conforme os jorgenses precisam e conforme é preciso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deviam ter lido melhor o parecer do Conselho de Ilha, que o senhor esteve presente e, inclusive, votou favorável, não votou porque não tem direito a voto, mas foi favorável ao que ali está escrito, em que seria mais proveitoso que dos 3 milhões alocados à Casa da Autonomia, parte dessa verba fosse para a saúde. E para terminar, eu gostaria que, eu já vi nesta Câmara, o Partido Socialista, numa defesa aguerrida para hospitais de cães e gatos, para o bem supremo, o bem-estar animal, com o qual nós concordamos. Agora, concluo tristemente que bom não é ser jorgente, bom é ser cão e gatos socialistas, porque são bem mais tratados. Sr. Deputado, nós socialistas não nos preocupamos, tal qual como foi abordado no Conselho de Ilha, não com a estética, que para nós não é o fundamental. Eu sei que o senhor, nas questões da estética, dá muita relevância pelas suas capacidades como artista e que eu as reconheço. Mas o que é importante para nós é aquilo que lá dentro se presta. E prestam-se cuidados de saúde aos jorgenses e isso é que verdadeiramente importa. Relativamente às questões das obras, Sr. Deputado, o Partido Socialista orgulha-se ao longo destes anos das obras que tem feito em São Jorge, cumprindo promessas. E neste aspecto, no que diz respeito ao Porto do Topo, promessas desde o tempo em que nós fundamos a autonomia, que não eram cumpridas para com os topenses. E nós vamos respeitar isso e vamos respeitar a vontade dos jorgenses e, neste caso, das pessoas da zona do Topo, que vão ter finalmente o Porto do Topo há tanto prometido, até pelos governos do PSD do século passado. Muito obrigado, Sr. Deputado.